coronavírus e a volta de Jesus. Será que uma coisa tem relação com a outra? Será que o coronavírus é um sinal da volta de Cristo? Muitas pessoas elas fazem uma relação com Mateus capítulo 24, onde Jesus fala de alguns eventos que ocorreriam no mundo antes dele voltar, né? Como fome, terremoto, pestes, e associam isso como sinais da sua vinda. E se eu disser para você hoje que as coisas que Cristo menciona em Mateus capítulo 24 não são sinais da sua vinda? Como assim? É isso que a gente vai entender hoje. Na realidade, Mateus capítulo 24, Jesus menciona um único sinal do fim. Para entender essa questão, a gente vai precisar ler o texto, né? E lendo a gente vai entender. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no verso 1 e 2, os discípulos estão levando Jesus para o templo, né? Que foi reconstruído, e estão mostrando, né, como ele era bonito, e Jesus fala no verso 2 que o templo seria destruído, não restaria pedra sobre pedra. E imediatamente eles imaginam que Jesus está falando do fim do mundo, né, de quando, quando Jesus voltaria, quando, né? E eles perguntam no verso 3, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, ao Jesus falar da destruição do templo, automaticamente eles relacionaram com a sua segunda vinda e a consumação do século e a destruição de todas as coisas. Eles não estavam pensando, né, como a gente viu historicamente, no Império Romano, no ano 70, que foi lá e destruiu o templo, né? Eles estavam pensando na destruição do fim do mundo. E aí eles fazem uma pergunta para ele, e é essa pergunta que você precisa prestar bem atenção. Eles dizem assim: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha só, eles perguntam qual que seria o sinal de que, quando eles vissem aquele sinal, eles saberiam que Jesus estava para voltar. Você veja que aqui eles não falam de sinais no plural, eles falam de um sinal. Algo que, quando acontecesse, isso indicaria que Jesus estaria para voltar. Bom, então no capítulo 4, no verso 4, Jesus fala que, né, para eles tomarem cuidado com o engano, né, que viriam muitos em nome dele, dizendo que eram Cristo, mas não eram, né? Aí ele fala, verso 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então veja só, falsos cristos surgiriam, engano, né? E guerras, mas ele diz, mas isso não é o fim. Então essas coisas não são sinais do fim. Essas coisas deveriam acontecer, mas não era sinal do fim. Aí ele fala, continua falando no verso 7, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores, é o começo do sofrimento. Então você veja que todas essas coisas que Jesus menciona, ele diz, gente, isso não é o fim. Então eu vou fazer um quadro aqui para você entender, né? Então, não é sinal do fim. E no outro quadro, único sinal do fim. Então, como nós lemos ali no verso 6, né? No verso 4, engano. No verso 6, guerras. No verso 7, nação contra nação. Nação contra nação. Fomes. Fome, né? Terremotos. Veja só, tudo isso não é sinal do fim. Isso não são sinais do fim.
Porque Jesus disse que essas coisas deveriam acontecer, mas ainda não era o fim. Né? Então, nada disso é sinal do fim ainda. Isso iria acontecer. Então, muitos ateus até perguntam pra gente, né? Ué, mas isso sempre ocorreu. E é verdade. E é justamente isso que Jesus está falando. Isso daí não é algo exclusivo do fim. Isso sempre vai acontecer. E ele diz que vai ser como dores de parto. Então, o que significa isso? Eu vou tentar desenhar uma mulher aqui sofrendo com dores de parto. Me perdoem, gente, tá? Eu não sou desenhista. O que são as dores de parto? São dores que elas se intensificam cada vez mais, né? Em períodos cada vez mais curtos de tempo. Então, o que Jesus está dizendo é que as coisas vão piorar ao longo do tempo, né? Bom, se a gente continua lendo no verso 9, ele fala que matarão os cristãos, serão odiados de todas as nações, ódio, perseguição. Ele fala em outro momento perseguição, falta de amor, né? Então ele diz falsos profetas, certo? O amor se esfriando, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será o salvo. E no verso 14, ele diz o único sinal do fim. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, o único sinal do fim está no verso 14. O evangelho a todos. Então, com esse quadro simples, né, a gente desmistifica aí, né, mais um mito aí que a gente aprende, né, que esses são sinais da vinda de Jesus. Na verdade, Jesus disse que tudo isso ainda não é o fim, né, deve acontecer. Então, quando você se depara diante de algumas situações, algumas pessoas são alarmistas, né, agora vai... Ó, de repente, ela vê uma situação precária de fome, de guerra, de pandemia, de doenças, e ela acredita, bom, isso é um sinal do fim. Então, existem pessoas que são alarmistas, que, né, largam tudo e acabam virando fanáticas, né, por achar que isso já é um sinal do fim, né? Mas Jesus fala, gente, tudo isso vai acontecer, mas nada disso é o sinal do fim. O único sinal do fim é o evangelho a todos, né? Então, a única solução que Jesus dá para nós, né, diante desse mundo que nós vivemos, não é uma solução humana, não é política, não é ideológica, né? É claro que Jesus convida a sermos ativos na sociedade, praticando boas obras, de amor, de solidariedade, né? E fazermos o mundo um lugar melhor, mas nada disso vai resolver a situação do planeta. Então Jesus oferece a única solução para o planeta, uma solução que não vem de nós. Muitas pessoas jogam toda a sua expectativa em governantes humanos, em soluções humanas, né? Mas o que Cristo ensina para nós aqui no capítulo 24 de Mateus é que não haverá solução humana. A única solução é fora de nós, né? E é isso que Jesus convida a gente. Ele está dizendo para mim e para você, não coloque suas expectativas e esperanças no homem, né? Coloque em Deus. Deus resolverá o problema e o verdadeiro e vai resolver a causa do problema, né? E o evangelho a todos, né? É quando o mundo inteiro vai poder conhecer do amor de Deus, né? Vai poder ter a esperança do perdão de Deus, da salvação, né? E entender que a única solução que existe para o nosso problema é fora de nós, né? Cristo oferece uma solução para a causa do problema, né? Que é o mal que existe dentro de nós. Se Deus não transformar o nosso coração, né? É exatamente isso que Jesus deseja fazer em nós e que definitivamente vai fazer quando voltar, né? O mundo, ele sempre vai estar nesse patamar, né?
Então, qual é o tipo de esperança que você tem? É uma solução humana, política, ideológica ou a solução em Deus? Então, é com essa reflexão que a gente finaliza o nosso estudo, né? Espero que você escolha, né, aquilo que Cristo está sugerindo, que é muito melhor para nós. Fique com Deus, né? Se livre dos alarmismos, de fanatismos e coloque suas esperanças em Deus, né? E siga o caminho do bem. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.